estamos no primeiro século meio século de vida, né? O ano passado a gente teve a experiência, pela segunda vez, né, que eu sou candidato a prefeito aqui da cidade. Eu acho que participar da política nos traz alguns dividendos sociais muito importantes, né? E foi uma eleição totalmente nova, né? Com rede social, com a pandemia, com o distanciamento, todo um processo, uma eleição mais curta também. Então foi uma experiência, assim, extremamente gratificante, né? Às vezes acho que participar da política ela pode nos dar um resultado eleitoral satisfatório, às vezes nem tanto, como foi o caso dessa última eleição, mas eu acho que sempre é importante a gente poder apresentar propostas, dialogar com a comunidade, conhecer mais, né, as transformações que a cidade de Lajeado tem. A última vez que fui candidato foi em 2006, né? Eu fui candidato em 2000, fui candidato a vereador em 2000. 2004 fui candidato a vereador, a prefeito, e 2006 a deputado federal. Então eu fiquei um tempo sem participar das eleições e sem ter aquele contato mais direto com a cidade, com os bairros. E a gente viu a transformação que Lajeado está tendo, né? Eu acho que é um processo que se acelera cada vez mais. Com uma efetivação maior dos bairros, a descentralização do comércio, das residências. Então, Lajeado tem crescido muito. Eu acredito, né, que esse é um processo que ele vai se acelerar, né? É uma região que possibilita o crescimento, o trabalho, né? Nós temos a universidade, assim, a gente tem o básico, né? O básico que são o que as pessoas precisam, né? Tu precisa ter o teu trabalho, tu precisa ter a tua moradia, tu precisa ter as tuas relações sociais, e isso nós temos hoje muito forte lá. A gente vê um número cada vez maior de pessoas vindo da outra região, não só lá do norte do estado, lá da região das Missões, os três Passos, toda aquela região que vem o pessoal para cá para trabalhar, mas a gente está vendo uma migração muito forte da região metropolitana, que as pessoas vêm para cá em busca de um conforto melhor, de um sossego, né, de uma facilidade do transporte, né? A gente tem observado, né, Daniel, o fato de que as pessoas enxergam Lajeado como um novo polo de rendimento, né? Sim. Muitos dizendo, vamos para Lajeado porque em Lajeado está o dinheiro, né? Sim, sim, sim. Claro, e todo mundo, aquele sonho, né? Siga La Plata, né? Literalmente. Siga La Plata. Então, se tem dinheiro, vamos lá. Então, mas tem o conforto, né? A gente vai pensar se... eu quero construir uma família. Aqui a gente tem escolas, a gente tem... mal ou bem tem uma questão de saúde, uma rede de saúde que atende, né? A gente, se ela não vamos dar nota para essa questão, mas existe, mas principalmente a possibilidade do trabalho, né? Exato, o trabalho, exato. a gente tem algumas coisas que estão muito em desenvolvimento, e tem outras perspectivas, né? Eu acredito muito que a gente está passando por um processo de transformação, onde as empresas voltadas à questão da tecnologia, elas vão ter um boom cada vez maior, né? A pandemia tem mostrado isso, né? Alguns setores tradicionais têm dificuldade, né? Quem se reinventou, quem se inovou, quem buscou alguma alternativa, tem condições de se manter e poder avançar. Caso contrário, vão ter muita dificuldade. Então, assim, passa pelo comércio. O meu setor, como profissional na advocacia, a gente tem essa dificuldade muito latente, porque a gente passou
por problemas muito sérios, né, com a restrição, com os fóruns fechados. A gente está passando, né, por um processo de transformação digital, onde a justiça comum, que é o último processo agora, que também está passando para os processos eletrônicos. Então, muita gente precisando se adaptar e entender, né, que não é daquela velha forma como é que se fazia, mas sim uma outra forma mais inovadora, onde a gente tem um alcance muito maior. A facilidade, mas só se eu pegar a questão da rádio aqui, né? A gente está conversando aqui. Antes, quando a gente ia para a rádio, a gente tinha uma limitação, né, de espaço. Exato. A gente até tinha umas rádios que a gente dizia, pois essa rádio ela não passa do pedágio. Né? Verdade, literalmente. Então, agora não. Né? A gente está conversando aqui, que é uma rádio web, né? O mundo E a todo gente tem um ouvindo a alcance e a qualidade infinita. Exatamente. Então, e os nossos negócios também são assim. Quando a gente migra para o digital, a gente pode começar a fazer negócios que não tem um limite. E aí entra a questão exponencial. A gente pode estar não atendendo um cliente, mas sim centenas, milhares. A gente não tem um ouvinte, mas milhares. Então, compreender isso, né? Se adaptar, se organizar, fazer com que essas formas inovadoras ao nosso favor é muito importante. Eu acho que a cidade e a região ela tem muito a ganhar, né, com essa perspectiva. Eu acho que a gente tem alguns setores extremamente definidos, né, nós temos uma economia voltada para a produção de alimentos, para a questão da construção civil, né, que é muito, muito, muito potente, muito importante, que gera emprego, traz recursos, mas a gente tem esse outro nicho, né, vamos dizer assim, de mercado que a gente pode valorizar e incrementar muito mais esse potencial, não só das belezas, mas das organizações que a gente tem aqui na região. Que bacana. Daniel, gostaria que você contasse um pouquinho pra gente, um pouquinho da tua carreira, né? E por que você foi desejar ser prefeito de Lajeado? Qual essa... não dá para dizer ambição, né? Mas dá para se tratar como um desejo, talvez? Olha, assim, eu tenho duas coisas que me motivam muito. Um é o meu trabalho, né? Eu acho que eu acabei escolhendo a advocacia, porque a advocacia ela tem uma relação com pessoas, né? Exato. E a política também tu trabalha com pessoas. Então eu me sinto muito realizado e muito satisfeito, né, quando eu tenho esse contato com as pessoas e poder ajudar, poder melhorar, poder organizar as pessoas para ter uma qualidade de vida melhor. Então a política ela tem essa possibilidade, né? Então esse sonho de contribuir com a região, fazer com aquilo que a gente imagina, né, de ter uma sociedade justa, né, que as pessoas tenham o mínimo, né, a gente não tenha uma desigualdade tão grande, como a gente possa estar atendendo aqueles setores que não têm as condições que a maioria das pessoas tem, isso me motiva, né? Então, a advocacia, a gente sempre busca a justiça, né? A gente tenta levar as pessoas ao judiciário para serem atendidos naquilo que é de direito, né? Então, tem um casamento muito, muito, muito próximo, pelo que eu vejo, da política e como da advocacia. Eu tenho uma dificuldade de saber qual a forma que mais me satisfaz, né? Eu sou extremamente realizado, né, com a advocacia. Eu acho que os momentos que eu tive na política, que eu consegui... eu fui um mês deputado federal, quando eu fui vereador também, eu tinha uma satisfação muito grande, né, uma realização pessoal, né, por estar exercendo. Então, essa questão de ser prefeito, né, com todo respeito, e aqui um abraço e desejar todo
todo o sucesso, né, para o atual prefeito, porque eu acho que quando os políticos vão bem, quer dizer que a sociedade está bem. Exatamente. Então, quando a gente tem uma coerência, né? Sim, tem uma relação parceria, né? muito próxima, né? Então, já toda a sorte, todo o sucesso aí, o empenho e o trabalho do prefeito Marcelo, né? Que a gente tem uma relação pessoal muito tranquila, né? Muito embora a gente possa ter divergências políticas, mas não é questão que a gente vai ter. Normal, né? A gente vai... nem é divergência, acho que são olhares diferentes, né? Eu acho que isso é normal, né? Normal, as pessoas... E o que não é normal é o respeito, né? É verdade, por incrível que pareça. O que não é normal é o respeito. E uma coisa que eu prezo muito, né? Eu tenho amigos de mais diversos gostos e posições políticas, e eu sempre tento respeitar, né? A gente, agora, como a gente tem a facilidade aí das mídias sociais, né, eu gosto muito de brincar tanto os que são a favor, os que são contra, né, até para fazer eles pensar um pouquinho, olhar para o outro lado. Pois mas eu acho que pegar essa questão da cloroquina, por exemplo. Tão polêmica, né? Tão polêmica. Bom, eu não tenho conhecimento técnico para ter um posicionamento se resolve ou não resolve. Mas tem uns apaixonados que acham que é a salvação do mundo e outros que acham que não é coisa nenhuma. Então, só pegando um exemplo, né? Porque claro. A gente acaba tendo muita discussão do ponto de vista ideológico, político, que não traz um resultado prático para a gente. Né? Bom, resolveu, e aí? Né? E tem muitas coisas assim, né? Esses dias eu via essa discussão da questão da terra plana, sabe como é que surgiu? A pessoa foi lá e disse assim, vou criar um absurdo e vou jogar nas redes sociais para ver qual é o posicionamento das pessoas. E o cara disse, a terra é plana. E aí um conjunto de pessoas começaram a acreditar que a terra é plana. Sem embasamento. É algo impressionante. Sem embasamento nenhum, né? Mas as pessoas começaram a acreditar. E aí a discussão foi. Ninguém sabe por que começou a discussão, mas acabam discutindo e brigando e achando que a Terra é plana. Né? Bom, se tu acha que a Terra é plana, eu vou respeitar a tua posição. Né? Então a gente convive hoje, por força dessa questão das redes sociais, né, com muitas coisas que ali na frente a gente vai descobrir que, se a gente for olhar para a história da humanidade, né, sempre se acreditou em algumas coisas que não tinha fundamento nenhum, né? E depois, com o passar do tempo, né, as pessoas acreditaram em tal coisa. Então, faz parte, acho que a gente... Mas, por outro lado, a gente tem a possibilidade de buscar o que é melhor para a gente. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa coerência, né, de estar buscando, estar desenvolvendo, né, e vendo porque o conjunto de informações hoje não tem limite. Né? Não. A informação hoje rompe qualquer tipo de barreira. Né? Aonde quer que tenha alguém conectado, a informação está lá. É verdade. Querendo ou não. E aí, por outro lado, tem as informações que elas não são precisas. Exato. E aí tu entra dentro daquela bolha e tu começa a conviver com aquilo e tu acha que aquilo é verdade. E a gente tem um grande exemplo aí que são as fake news, né? Um grande exemplo aí de pessoas que se aproveitam de um simples fato para causar um grande transtorno, né? A venda do bilhete premiado. Exatamente. Que coisa. Mas olha só, Daniel, eu gostaria que você falasse também pra gente um pouquinho. Você é advogado de formação, né? Especialista aí no direito. Qual é o modelo de negócio do seu escritório? O que ele trabalha atualmente? Olha, a gente tem que sempre estar se reinventando, né? O direito, ele está passando por um processo de uma transformação muito grande, né? Eu acho que o modelo tradicional, o advogado, né, ele está ficando para trás.
Hoje a gente precisa ser muito mais ágil, né? mais rápido. A gente precisa levar a informação e a solução para o problema para o nosso cliente de uma forma mais prática. A gente passou esse ano com uma dificuldade muito grande da questão da pandemia, dos fóruns fechados, então toda uma migração de alguns conceitos, né, da advocacia que precisam se adequar, né. Há um bom tempo eu tenho trabalhado e tenho focado com a questão da mediação. Eu acho que a mediação, até tem uma empresa de mediação online, que é uma possibilidade de dar um resultado para as pessoas de uma forma muito mais prática, muito mais rápida, em vez de estar passando por todo aquele processo burocrático do judiciário, e a gente pode estar fazendo uma reclamação na plataforma, a plataforma faz contato com a pessoa, com a outra parte que teria lesado a pessoa e busca uma conversação para fazer uma mediação e encontrar uma solução. Isso é um meio que tem se acelerado, né? Ele tem avançado muito, eu acho que é o caminho, né? Porque hoje no Brasil nós somos 210 milhões de habitantes, a gente tem um judiciário com em torno de 110 milhões de processos. E processos que eles se arrastam pelo tempo, buscando uma solução. Praticamente cada 2 pessoas tem um processo. Ou a gente vai encontrar muitas pessoas com vários processos, muitas empresas com muitos processos. Então, nós temos muitas coisas que a gente judicializa. E a gente tem alguns... Porque nós vivemos um país de uma desigualdade muito grande. Sim. Então o judiciário ele acaba abarcando essas desigualdades, né? A gente vai pegar coisas que são às vezes coletivas, né? Pegar uma questão que eu estou tratando aqui em Lajeado, é a questão, por exemplo, da falta d'água, né? Que não tem uma solução administrativa, não tem uma solução política, então acaba as pessoas tendo que buscar o judiciário para encontrar uma solução. E a via do judiciário, ela talvez não tenha uma solução rápida como a gente precisa. Então a gente tem que estar buscando uma solução administrativa, uma solução política, né? E para que o judiciário... Daí, quando o judiciário tem essa intenção, tem essa visão, olha, quem sabe a gente busca aqui, busca ali, a gente consegue avançar e resolver. Porque a gente tem que resolver o problema, todos os problemas. Então... pegando um exemplo, e assim como... Então, a mediação é esse processo de conversação, né, eu quero 8, mas não é 80, né? Eu quero 80, mas o outro oferece 8. Quem sabe a gente aproxima, porque o tempo, né? O tempo é dinheiro, né? E o tempo, às vezes, a lógica das pessoas não é a mesma lógica que o judiciário tem, né? Não é a mesma lógica que as coisas têm, né? Porque depende do ponto de vista, porque a gente vê muito, né? Os juízes, os promotores muito distante daquela questão. A pessoa está precisando, a pessoa precisa de comida, a pessoa precisa de um benefício, precisa da água, precisa da energia, precisa de valores de um trabalho que foi prestado e não recebeu. Então, tudo isso custa muito tempo. Então, a gente tenta mediar, né, tentar buscar alternativas para que essas pessoas consigam ter esse benefício e tocar suas vidas. Exatamente. Então, eu acho que o direito ele tem um processo, eu acho que o modelo tradicional ele totalmente esgotou, né? A gente tem que pensar em fazer as coisas mais práticas, mais rápidas, né? E tentar buscar as soluções do ponto de vista coletivo.
Então, eu acho que quem quer investir no ramo do direito tem várias, cada vez surge mais alternativas, principalmente voltadas à tecnologia, porque a gente tem hoje uma necessidade de uma segurança, né? Nós temos outro tema, outro assunto, hoje outro foco no meu escritório, é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação nova, que está em vigor desde 18 de setembro, e tem todo um arcabouço, uma necessidade de proteção das pessoas, né, dos seus dados, que hoje são entendidos como o novo petróleo. As informações elas são extremamente precisas, e a gente vê nessa semana também um novo vazamento de dados, e ainda as organizações não estão programadas para fazer esse tratamento, né, e todo esse respeito que as pessoas precisam. Então, eu acho que a gente tem um mundo muito grande, né, para ser desenvolvido, para ser feito. A gente foca em alguns pontos do ponto de vista do direito, mas a gente tem, por esse processo de desigualdade que a gente vive no nosso país, né, a busca pela justiça ela é muito grande. Verdade. Precisa ter foco, determinação e fazer com que as coisas aconteçam. Muito bem. Gente, 9h07. Daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente no nosso Conexão News a presença do Gerry Amarildo Ibner e também do Marcelo Schedler. Eles que são aí do Senai aqui em Lajeado e vão trazer também um pouquinho aí do que a instituição tem realizado. Daniel, eu ainda gostaria que você falasse para a gente a respeito do mercado, né, do direito. A gente percebe, Lajeado principalmente, né, uma grande formação de advogados, aí de pessoas do direito, e a gente às vezes para e se pergunta, nossa, mas será que tem mercado para tudo isso, né? Assim como vários outros profissionais, né? Mas especificamente na área do direito, qual é a tua avaliação hoje referente a isso, né? Olha, eu já sou formado há 27 anos, né? E eu lembro uma vez teve uma discussão se a Univates deveria ter ou não faculdade de Direito. Só 20 e poucos anos atrás. E foi um dia extremamente chuvoso, e a reunião foi lá em Encantado ainda. Né? A OAB era a mesma seccional, o pessoal de Encantado aqui, e a OAB se posicionou ao contrário. Contrária à criação do curso de Direito aqui da Univates. Daí eu sei que a gente conversava com outros colegas assim, mas se for criado ou não, se não for criado o curso aqui, quem vai acabar perdendo é as empresas de ônibus, né? Porque se o pessoal, se não tiver a faculdade de Direito aqui em Lajeado, as pessoas vão para outra cidade fazer. Exatamente. Acaba se perdendo o mercado aqui, né? Então, quem vai ganhar com isso se não for feita não tiver a faculdade aqui, é as empresas de ônibus. Exato. Então, esse é um processo, vamos dizer assim, que se regulamenta muito. Eu acho que depende muito do perfil, né? Eu acho que uma dica aí para quem está querendo começar ou quem está começando, eu acho que os modelos tradicionais eles têm um esgotamento, né? Se a pessoa achar que vai montar um escritório, vai ficar sentado lá, que o serviço, que os clientes vão procurar, não. Então tem que ter toda uma adequação, né, do profissional, desde trabalho com as redes sociais, desde prospectar novas demandas, né, sair um pouco da caixa, né, ter um outro olhar, buscar alternativas, né, porque assim, o que é tradicional, qualquer um faz, né? Fazer aquele processo igual aos outros, né? Tu vai ter a mesma concorrência, né? E o resultado vai ser o mesmo. Então tu tem que ser criativo, né? Tu tem que buscar
inovar, levar coisas pensar coisas que ainda não foi pensado, né? Ver os processos e os problemas de uma outra forma, né? E ter disposição, né? Para inovar, para enfrentar, porque a gente tem cada vez mais demandas surgindo, né? A gente tem as tradicionais, elas ficam para trás, né? Nós tivemos um processo de uma transformação muito grande, né? Os dois setores da advocacia que eram mais fortes era trabalhista e previdenciária. E são dois setores com franca decadência, vamos dizer assim. Teve uma reforma trabalhista, modificou toda a legislação, né? Criou empecilhos, vamos dizer assim, para as demandas que aconteciam antes, né? Então, vamos dizer que modernizou, né? Então tem que ter uma adequação, né? As demandas que tinham antes não são as mesmas de hoje, né? A previdenciária também. Então, mas por outro lado abre outras possibilidades. Cada dia é uma questão de como qualquer ramo do negócio, né? Então a gente tem que ser criativo, né? Eu acho que essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados vai gerar um nicho de mercado muito grande, porque as instituições elas vão ter que se adequar, né? Já deveriam ser adequadas e ainda não estão adequadas. Então nós estamos vivendo em um momento de uma turbulência muito grande. E aí, até se adequar, até correr atrás, começar a correr atrás, né? E aí, quando começa a correr atrás, porque tu vai ver que tem dificuldade. Então, eu acho que como todos os meios, a gente vê que a modernidade vai fazer com que algumas profissões deixem de existir, né? A advocacia é uma das profissões que se discute muito se ela vai deixar de existir ou não, né? Mas eu acredito que não, né? O modelo tradicional, sim, né? O advogado, aquele de paletó, gravata, direito, né? Aquele, né? Todo, não, esse realmente vai deixar de existir. Mas um profissional mais dinâmico, que analisa as coisas com outros aspectos, né? Com outras possibilidades, com outras áreas próprio do conhecimento para entender a situação, esse profissional ele vai cada vez ter um destaque maior, né? E não só o advogado, mas assim como o médico, como o comunicador, né? Então qualquer área, né? Precisa ter um processo mais dinâmico e ampliar as formas de ver o conhecimento para a gente poder avançar. Exato. Então, acho que hoje a gente vive uma possibilidade muito grande, né? A gente vai estar passando por essa questão da pandemia, né? Esperamos que todo mundo se vacine aí o quanto antes, que tenha a tranquilidade para poder a gente trabalhar, né, de uma forma mais tranquila, né? Porque hoje a gente tem uma limitação. Exato. Tem uma limitação muito grande e está represando, né, muitas demandas. Então a gente espera aí, vamos ver. Falaste um pouco que semana passada teve a questão dos eventos, né? Esse pessoal está sofrendo. O pessoal está sofrendo demais, né? Demais. E assim, e qual a possibilidade de retomar os eventos? Nenhuma. Da forma como está, nenhuma. Né? Nenhuma, né? Nenhuma. Então, como é que vai? Quando vai retomar? Vai ser da forma como é que era antigamente? Não. Exato. Certamente os eventos vão ser outra forma. A gente está pensando, se organizando também para ver a vida de outra forma, né? As comemorações nossas, elas também vão passar de ser diferentes. Então tudo vai ser diferente. Exato. Então a gente tem que se adequar a esse processo, né? E para poder, né, entender e ir adiante, né? Porque senão a gente vai ficar reclamando, né? Achando que nada dá certo e a coisa continua não acontecendo daí. Então mas é isso aí. Gente, 9h15 agora. Eu tive aqui a oportunidade enorme de conhecer um pouco mais aqui, né? Assim como vocês também, do Daniel Fontana.
Ele que vai voltar aqui nos próximos dias, porque a gente tem alguns assuntos bem importantes aí para tratar, né, e apresentar para vocês, principalmente voltado à lei do direito aí, né, principalmente essa nova questão aí da proteção dos dados, né? Então, Daniel vai voltar aqui daqui uns dias para nós debater esse assunto que está tão em voga aí, né? É verdade, esse é um assunto apaixonante, né? A proteção de dados, porque foca na questão da digitalização, da internet, né? A gente tem, por exemplo, polêmicas, né? Como essa da migração do WhatsApp, né? Exato. Criptografia e tantas Isso, outras. Isso, que é o domínio, como é que eu vou fazer, para onde eu vou, né? O que significa isso, o que significa informar o CPF, informar qual a responsabilidade. Toda a questão do sigilo também, né? Que deve ser absoluto. Então a gente tem um campo aí para ser desenvolvido muito grande. Então a gente é muito curioso nessas áreas do conhecimento, e eu acho que elas fazem parte de todos, né? Exatamente. Gente, Daniel, muito obrigado pela tua participação aqui. Prazer enorme te receber aqui no nosso Conexão News, né? E como falei aos ouvintes, em breve nós estaremos aqui mais uma vez juntos para debater esse assunto que é tão importante. Eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem aos nossos ouvintes. Jeff, eu que agradeço, me coloco à disposição aqui da programação. É muito bom poder estar conversando, estar colocando aquilo que a gente pensa, né? E parabéns aí pela iniciativa aqui do Jornal Informativo, né? De ter essa rádio, esse espaço, né? Que é de uma importância muito grande, de poder estar levando informação para as pessoas aqui não só da nossa região, né? Mas todas as pessoas, né? Que bacana. Então, isso é extremamente bacana. Parabéns para vocês e vamos em frente, né? A gente tem que ser extremamente corajoso e otimista, né? Para poder enfrentar e vencer os nossos objetivos. É isso aí. Muito bem, gente. 9h18 agora. Passamos um pouquinho aqui do nosso tempo, mas na sequência a gente traz para você aqui a participação do pessoal do Senai, né, que já está aqui para conversar com a gente. E vamos para um rápido intervalo e na sequência eu volto com mais informação para você. Não sai daí não.